Era das superelites, bunkers, Hollywood e portos espaciais. A gente está vendo o início de uma grande mudança no mundo, que está acontecendo bem rápido. Está se acelerando, né? Então, para a gente entender o interesse do Donald Trump na Groenlândia, você precisa entender um pouco. Deixa eu até pegar aqui. Espera só um pouquinho. Deixa eu puxar aqui no Telegram. Teve uma postagem que o Denis Davidov fez, que eu vou utilizar como base aqui. Acho que vocês não estão vendo, né? Tá aparecendo só a tela, mas não tem problema. Só segurei que eu vou ler uma postagem que o presidente americano fez, tá? E vou decodificar ela para você, né? Vou destrinchar o que ele quis dizer ali, na verdade. Se ele já não tirou. Só um momento. Estamos chegando lá, eu tô puxando aqui. Ai, ai. Eu acho que ele deletou a postagem, ou alguém deletou a postagem. Espera só um pouquinho. Ah, achei. Ok, vou salvar aqui. Vou colocar numa tela para a gente ver. Numa janela aqui. O Kirill Dmitriev, que é um importante empresário e bilionário russo, né? Não sei se chega a ser bilionário, acho que sim. É um cara muito importante lá na Rússia. Estava bem feliz, né? Com a postagem que o presidente americano fez, onde ele fala o seguinte, tá? Nós subsidiamos a Dinamarca e todos os países da União Europeia e outros por muitos anos, não cobrando deles tarifas ou alguma outra forma de remuneração. Agora, após séculos, é tempo da Dinamarca devolver. Isso tem a ver com a paz mundial, né? Basicamente, stake, não entendi o que ele quis dizer. World peace is at stake, talvez esteja ameaçada, né? China e Rússia querem a Groenlândia e não há nada que a Dinamarca possa fazer sobre isso. Tá? Não tem muito, na verdade, como isso ser feito nesse momento, porque, veja bem, se qualquer país ali atacasse a Groenlândia, a China e a Rússia, invadisse a Groenlândia, né? Isso significaria um ataque à OTAN. E o artigo 5 seria acionado e a OTAN entraria na guerra contra, seria obrigada a defender esse território. Então, isso aqui não parece ser uma justificativa muito plausível. Como eu falei naquele dia, que eu elogiei quando Trump fez a ação na Venezuela, eu também não tenho medo de criticar se for para criticar, né? Com certeza. Então, mas é interessante essa fala aqui, porque ela tem um detalhe aqui, que muita pouca gente percebeu, que eu já tenho falado sobre isso. Bom, continuando aqui, tá? Ele vai dizer que só ele pode jogar esse jogo e com sucesso. Né? Só ele. Somente os Estados Unidos da América, debaixo do presidente Donald J. Trump, em letras maiúsculas. A única coisa, na verdade, que ele coloca em letra maiúscula em todo esse textão é o nome dele. Tá? Em caixa alta. Então, eu quero que você preste atenção nesses detalhes. Porque isso vai ser importante. Ninguém vai tocar esse pedaço de terra sagrado, tá? Especialmente desde que a segurança nacional dos Estados Unidos e o mundo is at a stake.
Deixa eu ver o que quer dizer isso aqui, porque isso aqui é uma expressão. Alguma coisa de valor que está sendo ameaçado. É isso aí mesmo. Então, que está sob ameaça. Tá? No top de tudo mais, Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha e Reino Unido, a Holanda e a Finlândia mandaram ali militares para a Groenlândia com propósitos desconhecidos. E aqui ele vai justificar, o resto para a gente não tem problema. Tá? Não é a questão aqui, o ponto principal é esse. Então vocês sabem, para quem está acompanhando, o Trump começou a falar de anexar a Groenlândia e não quer nem saber, quer anexar a Groenlândia para o território americano e tal, e aí esses países mandaram ali alguns militares para lá. Mas assim, eles foram com o objetivo declarado não de ir para lá para defender a Groenlândia, eles foram dizendo que iam fazer reconhecimento e tal, para preparar exercícios militares. Claro, ninguém ia querer dizer que ia fazer isso assim para peitar os Estados Unidos, né? Então, e foram bem poucos. Alguns países mandaram 2. Teve um país desses aqui teve um que mandou 1 militar. Alguns mandaram 2. Acho que o que mais mandou ali foi uns 15, tá? 15 pessoas, não foi uma tropa, não foi 1.000 pessoas, um batalhão, enfim, um contingente considerável, né? E foram mais para mostrar para a Dinamarca, olha, a gente tá aqui com você, tá? Mas não tanto assim também, porque a gente tá, né, a gente fica meio assim, sabe como que é Estados Unidos, né? Então, mandaram, tá? Então, e aí o Trump fez um estardalhaço em cima disso e disse que vai tarifar os seus aliados com tarifas de 25%, né, aliados comerciais antigos e aliados estratégicos dentro da OTAN. Beleza. Isso aqui, na verdade, é um pouco mais do teatro, né, do que está acontecendo, tá? Esse palco todo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É lógico que o Trump não está preocupado com mísseis sendo enviados sobre o território da Groenlândia. Tá? Isso é mentira, isso é uma desculpa esfarrapada. Tá? Existe um outro motivo, é sobre isso que eu quero falar. Tá? Deixa eu mostrar aqui. Bases. A gente mostrou isso, na verdade, americanas que o Trump, americanas na Groenlândia. Eu sei que está escrito errado ali, mas vai ajeitar. Então, na Segunda Guerra, depois que a Dinamarca foi invadida pela Alemanha, os Estados Unidos instalaram diversas bases na Groenlândia, tá? Diversas. Não foram poucas, não. Tá? Eles pegaram, na verdade, fizeram um acordo com a Dinamarca, né? E ocuparam aquela região temporariamente para proteger a soberania ali daquela terra, e depois eles próprios saíram, né? Eles próprios saíram e mantiveram somente uma base, que eu fiz um vídeo sobre isso recentemente, que é essa base de Pitufik, que na verdade se chamava Thule. Thule, é o mesmo nome da sociedade Thule lá que tinha na Alemanha, né? Ocultista. Então, o mesmo nome também daquela região no extremo norte da Terra, da mitologia nórdica, dessa mitologia relacionada à mitologia, eu não lembro se é da mitologia nórdica agora ou se é da mitologia da Grécia, né? Quando falava da Hiperbórea. Vamos tirar essa dúvida rapidinho. Exatamente. Então, é na ilha, realmente, pelos gregos, tá? Foi descrita pelos gregos. Ela é associada, acaba sendo associada aos nórdicos, né? Mas ela foi citada pelos gregos, tá? A última Thule. Então, era uma terra mítica do extremo norte. Por conta disso, esse lugar se chamava Thule, e poucos anos atrás, mudaram para Pitufik, basicamente. Deram uma camuflada ali. Deixa eu ver, assim, bases que os ELWA... não sei se eu vou encontrar esse mapa agora, eu não separei ele para mostrar, infelizmente, tá? US bases in
Greenland in World War II. Aqui, ó. Então eles tinham bases por toda a Groenlândia, tá? Como você pode ver. Então aqui está escrito bases americanas na US Bluey Bases in Greenland, tá? Durante a Segunda Guerra Mundial. Então eles tinham base por todo o território e foram os próprios americanos que quiseram sair de lá, tá? Porque não ficar mantendo o custo. Os Estados Unidos manteve somente a base Thule, tá ali o nome Thule, que eu falei, ó, pequenininho aqui, tá vendo? Tá? Que agora é Pitufique. Então, assim, os Estados Unidos é aliado da Dinamarca dentro da OTAN, tá? Eles têm uma base militar lá, e se ele quisesse, você pode ter certeza, se os Estados Unidos pedisse, com certeza a Dinamarca ficaria feliz em permitir outras bases e sistemas de defesa naquela região, tá? De defesa aérea, né? Sistemas de defesa aérea. Então, isso poderia ser tranquilamente negociado, mas esse tipo de negociação nem veio à baila. Não foi mencionado, sequer mencionado, tá? Então, como a gente viu lá na primeira aula da esfera, espera aí só um pouquinho, aqui já na edição, deixa eu fechar. Na primeira aula da esfera, a gente viu a expansão norte-americana e sua relação com os tempos finais. Esse daqui é um mapa publicado. Veja bem, tá? Isso aqui é um mapa publicado por Maurice Gomberg durante a Segunda Guerra Mundial, onde ele colocava ali a região dos Estados Unidos já com a Groenlândia, porque ele imaginava que seria o mundo após a Segunda Guerra Mundial. Isso daqui apareceu no filme do... Eu esqueço o nome do cidadão lá, o filme do... O inventor da bomba atômica, o Oppenheimer. Tá? No filme Oppenheimer, isso aqui apareceu na mesa, esse mapa. Conforme eu mostrei, eu apresentei pela primeira vez, antes de mostrar no Além da Nuvem, eu mostrei lá dentro da esfera o mapa do Tecnato da América. Tá? Que, na época, os tecnocratas, cujo líder da organização, por coincidência, era o avô do Musk, né, do Elon Musk, lá no Canadá, era o líder dessa organização, Technocracy Inc., que publicou esse mapa chamado o Tecnato da América. Então ele vinha justamente da região aqui da Venezuela, até um pouquinho mais para frente, nas Guianas também, tem Georgetown, tá aqui, a Venezuela, Colômbia, o Panamá, toda a América Central, todo os Estados Unidos, Canadá e a Groenlândia. Tá? Isso seria o Tecnato da América. O que é um Tecnato? É um modelo tecnocrático. E eu vou explicar isso mais na aula de quarta-feira, a gente vai aprofundar. Bom, essa aqui é a cena do filme do Oppenheimer. É aqui, ó. Pera aí. A cena do filme do Oppenheimer, né? Que tem um mapa, aquele mapa ali, ó. Perceba que é o mesmo mapa, aquele do Maurice, que a gente viu com o Berg. Tá? É o mesmo mapa. Mas isso aqui é um mapa que ninguém deu muita importância, ninguém sabe de onde ele tirou isso, por que ele fez isso, ninguém se importa, basicamente. Tá? Entre aspas, né? Ninguém se importa, mas ele tem lá esse mapa dentro da biblioteca do Senado americano. Tá? Olha que legal. Ou melhor, já continuo, ou melhor, tinha, porque agora não é mais possível abrir, unable to open. Pelo menos eu não consegui. Se você quiser testar, testa lá, tá? Vê se para alguém abre aí, porque eu testei pelo Brave e também não abriu. Olha que interessante, que é outro navegador, né? Athanasius Kircher. Muitos, aliás, isso aqui é outro, né? Esse aqui é o do Athanasius Kircher, que eu já vou falar. Deixa eu pegar aqui. Cadê o Maurício Seguro? Aqui, ó. Vamos pegar o link, tá?
Esse aqui é o do Maurício? Isso. Vamos botar lá no outro. O que vai acontecer? Não abre. Por alguma razão, a biblioteca, site do governo dos Estados Unidos, a biblioteca do Congresso, tá? Que você pode ler aqui. Library of Congress. Não está mais funcionando para alguns mapas-chave. Justamente agora, que curioso. Aí se você pega e vai lá para depois a gente que está na conspiração, está viajando, né? Aí sabe o que aparece agora? Esse mapa aqui eu não tinha visto ainda, de repente ele começou a aparecer aqui no Google. Pro azar, né, dessa turma, eu estava pesquisando esses assuntos agora, né? Então apareceu lá uma página do Reddit de 5 anos atrás. Imaginary Maps. Mostrando o mapa do Maurice Gomberg de 1942, só que não é mais o mesmo. Olha só. Pegamos no pulo, né? Olha só, pegamos no pulo os caras agora. Bando de safado que acha que a gente é trouxa, né? Então, agora não é mais aquele mapa lá do Maurice Gomberg, agora é esse daqui. Ah, mas isso aqui é antigo, é uma postagem de 5 anos atrás. Será mesmo? Access the mainframe. Será que é de 5 anos atrás? Ou será que esse número aqui, esse número aqui, esse número aqui e todo o resto que está nessa página, enfim, podem não estar aí ter sido colocados aqui, né? Ter sido plantado. Pode ser. Tá? Aqui a gente tem um que vai tentar mostrar o original. Vamos ver? Aqui a gente vê o original. Então, esse é o original. Bom, pode ser que tenha sido 5 anos atrás. Pode até ser, na verdade, porque assim, 5 anos atrás foi quando isso começou a ficar conhecido. Foi na época que o Trump foi presidente pela primeira vez. No final, né? Mas isso só circulava em grupos que investigam essas conspirações. Por alguma razão, apareceu esse mapa, que é claramente um mapa falso. Você vê até quer dizer, um mapa manipulado, né? A forma como a fonte é diferente, né? Canadá, Estados Unidos, União das Repúblicas Americanas, União das Repúblicas Soviéticas, né? Não tá com aquela a forma original, né? Que é essa daqui. A fonte, você vê que é bem mais natural essa fonte aqui, ó. Tá? Feito ali, casando no mapa mesmo. Ele fez até ondulado, né? Tá? Então aqui estava tudo uma só. United States of America. Todo esse pedaço aqui. Tá? Beleza? Então, só que agora, se você for lá na página do Congresso, vamos lá ver o mapa. Ó. Esse é o mapa. Não abre. E não é só ele, não. Tem vários outros que não abrem. Tá? Pelo menos aqui não está abrindo. Espero que aí esteja. Mas aqui não está mais abrindo. E é a biblioteca do Congresso. Eu tô achando isso bem estranho, porque eu sempre acessei esse mapa toda vez que eu tinha curiosidade por esse site aqui, que é o do Congresso americano. Por que agora não aparece mais? E não vem me dizer que é o Chrome, os cookies do Chrome, não sei o que, porque eu acabei de abrir no Brave e também não deu certo. Então, tem coisa estranha aí, tá? O Technocracy.inc, deixa eu ver se a gente vai conseguir ver. Esse aqui vai aparecer porque é de outro site, ele não é do governo. Tá? Isso aqui é de sites, são de outros sites, né? Never Was Mag, nunca foi revista. Esse outro aqui que é o Boston Rare Maps, né? Mapas raros. Então a gente vai ver, ele vai estar lá bonitinho, ninguém mexeu, né? O Tecnato da América, tá? Isso aqui é de 1940, julho de 1940. Na década de 20, 30, até o final dos anos 30,
começo dos anos 40, existiu esse movimento, o berço dele foi no Canadá, como eu já falei, berço da tecnocracia. Os líderes desse movimento foram perseguidos depois, e foi aí que a família do Musk se mudou para a África do Sul. Tá? Esse é o avô materno, no caso. Tá. Perfeito? Então a gente está falando aqui de algo grande, tá, pessoal? Aí, quando você vai, como eu mostro lá dentro do conteúdo fechado do Instituto São Brandão, que você precisa entrar na esfera para você começar a entender todas essas coisas, né? Aqui, dentro do curso A Outra História do Mundo, nos módulos Atlântida e Hiperbórea e o Enuma Elish da Babilônia, que é o módulo 3, e no módulo 5, Tartária, a Realeza e o Verdadeiro Graal. Tá? A gente vai ter uma série de aulas bem elaboradas, explicando essa questão que eu vou resumir aqui para você. Depois, se você tiver curiosidade, você pode se inscrever lá e fazer essas aulas, né? Inclusive, eu também tenho trabalhado já faz um tempo num livro, né, sobre esse assunto. Eu tenho hoje, assim, a gente lançou eu tenho mais 3 que eu estou trabalhando, que eu vou demorar um tempo ainda para publicar, mas que um deles já vai sair em breve, tá? Um deles é sobre a outra história do mundo, tá? E o outro é sobre a Tartária, né? Olá, nas aulas... Veja bem aqui. Então, a gente tem a Grécia, né, a mitologia grega, ela vai falar de uma batalha que aconteceu entre Atlântida e Atenas. Eu discorri bastante sobre isso, o aspecto mitológico que existe nessa disputa atual, geopolítica, né, que os ideólogos russos chamaram de atlantismo, né, enfim. Mas isso é uma releitura, né, mitológica de Atlântida e Atenas também, em certo nível. Nessa época da mitologia, os gregos ficaram bastante empolgados com uma pessoa que ia nascer no extremo norte da Terra. Porque eles acreditavam, eles entendiam, tá, que lá no extremo norte da Terra ficava a Hiperbórea, a terra de onde vinham os deuses, onde nasciam muitos dos deuses gregos, tá? E ali, Leto, uma mulher chamada Leto, que deu origem ao nome do país Letônia, que fica ali do ladinho da Rússia, nos países bálticos, né? A Letônia hoje, você tem ali, ela ia dar à luz a um cara bem importante na mitologia grega, que é simplesmente nada mais, nada menos que Apolo. Né? Então, Apolo, ele vai nascer, né? E o povo da Hiperbórea, que na época era considerado uma realidade, não uma ficção, tá? Pelo menos segundo a mitologia, esse povo que habitava lá no extremo norte da Terra, eles vinham trazer presentes, oferendas para os gregos, para Atenas. Tá? Para Atenas. E eles estavam muito empolgados com o nascimento dessa criança que para eles deveria ser muito venerada e tal, que era o próprio Apolo nascendo. Tá? Então, muito curioso, né? Porque esses seres, eles eram anunciados e eles nasciam e eles vinham de lá. A mitologia vai falar que Hiperbórea foi uma terra que existiu no passado, uma civilização que existiu no passado, né? Uma região em civilização, que basicamente seria esse local onde os antigos deuses começaram a vir para povoar esse mundo. Tá? Os antigos deuses das mitologias. Então vinham do extremo norte. Não somente, mas principalmente para essas mitologias, aquele local era o local sagrado. Local sagrado, exatamente como o Trump escreveu aqui no seu post, agora, isso aqui acho que foi... Que dia que foi isso aqui? Eu não sei que dia que foi, acho que 22 horas atrás, ó. Da hora que isso aqui foi replicado, né? Então, deve ter sido ontem.
esse local sagrado, esse pedaço de terra sagrado. Ninguém vai tocar esse pedaço de terra sagrado. Tá? Então, muita gente passou batido nisso aqui. Ele deixou claro que ele está falando de um território que, por que é tão importante assim? Porque é sagrado. Por que é sagrado? E aí você precisa entrar e ver os vídeos que a gente já fez também sobre aqueles livros que foram divulgados no passado, que mostravam ali o Barãozinho, o Little Baron, Baron Trump, né? Então, quando ele vai para o mundo subterrâneo. Mundo subterrâneo, tá? Que Athanasius Kircher desenhou na sua obra publicada, bom, foi escrita em essa gravura é de 1665, estimam, né? Então, 1665, tá? Ele viveu entre 1602 e 1680, jesuíta, né? E ele falou do mundo subterrâneo, com esses reinos aqui passando para certos locais da Terra, se encontrando por túneis internos, tá? Igual tá lá no livro do Baron Trump. Tá difícil de achar o livro, porque só aparece o nome do Baron Trump, que é, por acaso, o nome do filho do Trump, Baron Trump. Né? E vocês sabem, há bons indícios aí de que a gente esteja falando dessas figuras aqui, né? Só que, é claro, é uma ficção publicada no final do século XIX, que falava de um Barão Trump indo para uma jornada underground. Tá? Então ele basicamente, enfim, é uma ficção, mas muita gente acredita que sejam referências ao próprio Trump ou ao filho dele, o Barron. Até porque ele também escreveu um livro chamado 1900 ou O Último Presidente. O mesmo autor, Ingersoll Lockwood, que por acaso existem alguns relógios, tá? Trump Clock Ingersoll, como esses daqui, ó, antigos, né? Ingersoll Trump. Algo a ver com o tempo. Na frente da Trump Tower, a gente tem o clock, o relógio, tá? Aí você é conspiracionista, né? Trump Tower, bem na frente da Trump Tower tem esse relógio. Aí você tinha esses relógios, Ingersoll Trump. Trump tem relógio, tem marca de relógio também, tá? Esse é um relógio antigo que realmente existiu. Aqui, ó, outro modelo, Ingersoll Trump, tá? Olha que interessante. Então, são uma série de coincidências. Eu já destrinchei essas coincidências aqui em vídeos, aqui nesse canal, tá? Mas as maravilhosas jornadas underground de Baron Trump. Então, aí a gente vai ter aqui agora a questão da Groenlândia. Então, Trump quer... o pessoal quer a Groenlândia, vamos dizer assim, né? E, ao meu ver, tem alguma coisa a ver com isso daqui, ó. Tá? Com aquela base Thule, ou com a última Thule de fato, né? E com uma região que tem ali para cima da Groenlândia, que está escondida dos mapas atuais. Vamos entrar no Google Earth. Tá? Cadê? Ah, meu Deus do céu. Aqui.
Como é que eu abro isso aqui agora que mudou tudo? Acho que é aqui. Isso. Tá. Então a gente vai lá pro... Não, não foi. Deixa eu ver como é que eu faço para abrir isso aqui agora. Iniciar o Earth. Aí. Vai. Aqui, agora não é de graça mais? Tem acesso às camadas. Eu não quero camadas de dados, eu só quero abrir o Google Earth. Tem como, pessoal? Por gentileza, aqui, ó. Explorar a Terra, beleza. Então, aí, ok. Então, aqui, ó, a gente tem a Groenlândia, né? E esse pedaço aqui. Veja bem, ó, aqui você consegue ter uma visão ampla, que claro que essa é uma desculpa esfarrapada de ser um local geoestratégico e blá, blá, blá. Isso não faz o menor sentido, tá? Porque você poderia ter todo esse território aqui para colocar interceptors, que são interceptadores de mísseis balísticos, caso eles sejam lançados. Inclusive, já tem alguns escondidos, flutuando no mar, que somente a inteligência mesmo americana e talvez de algum outro país que monitore, sabe a localização exata. Tem até um filme sobre isso chamado Interceptor, que tem no Netflix, para quem quiser assistir, mostra essa realidade, essa situação, e realmente existem esses locais. E, como eu falei, a Dinamarca não teria problema nenhum em permitir que os Estados Unidos instalasse ali estações de defesa de mísseis, e também o Canadá também não teria, né? A gente tem aqui o Canadá, né? O território do Canadá está aqui, ó. Peraí. Quebec, Ontário, né? Tudo antes dos Estados Unidos, tranquilamente. Não faltariam locais para colocar bases de mísseis. Agora, o que não fica muito bem explicado é essa região aqui, ó. Tá? Que é o extremo norte. Deixa eu só colocar na bússola aqui, embaixo. Deixa eu organizar isso aqui. Olha, tá difícil hoje isso aqui. Ah, não, é aqui. É aqui? Inclinar. Tá, vamos colocar mais assim. E agora aqui a gente vai colocar mais pro norte. 90, é isso? Tá, vamos apontar bem pro norte ali, tá? Comparando aqui com o Google Maps. Tá? O Google Maps ele acaba aqui, né? Isso eu mostrei na aula também, tá? Em detalhes. Ele acaba aqui. É a projeção Mercator. Olha que curioso, né? Projeção Mercator, o mesmo Mercator North Pole, que desenhou o Polo Norte dessa forma aqui. Então a gente usa a projeção Mercator que ele inventou, tá? No Google Maps, sendo que o próprio Mercator desenhou o Polo Norte dessa forma aqui, tá? Com esse território. Aqui é Groenlândia, tá, pessoal? Aqui é Groenlândia. Aí quando você vai lá no Google Earth, a gente tem esse grande vão aqui, que não dá para saber muito bem o que tem aqui, né? Só tem água, em tese. Né? Só tem água. Água é daquele formato bem azulzinho, né? Aquele padrão azul que não dá para ver muito bem o fundo, né? E aqui tem um recorte também, bem nesse lugar aqui, que mostra alguma coisa de baixo. Seriam terras? Ou é só uma falha, um bug na hora de colar as imagens que formam o Google? Eu não sei, me parece que tem alguma coisa ali embaixo. Você não acha isso? Me parece, olhando bem aqui, né? Que tem alguma coisa bem estranha aqui, né? Bom, aqui, aí no caso, quando você... Isso vem até aqui, até essa ilha aqui. A ilha Wrangel. A ilha de Wrangel. Veja bem, se é tudo com imagem de satélite, por que a gente vê as bordas
as praias perfeitamente, tá? Com imagens mesmo, a gente pode ver, são imagens, né, aéreas, mas o restante não, eles botam esse borrão azul tosco, né, em todo lugar. Percebe? Tá? Todo lugar, extremo norte, aquela região específica ali. Vamos girar a Terra um pouquinho mais? Vamos lá. Tudo bem em cima da Groenlândia, tá? Tá aqui o risquinho que eu mostrei. Bem aquele território. Olha só, tudo azulzinho. Né? A gente não vê o fundo do mar, a gente não vê as camadas geológicas, por exemplo, como a gente tem aqui no dorsal, no mesodorsal atlântica, né? O dorsal dorsal mesoatlântica. Aqui, né? Por exemplo. Aqui a gente sabe que tem uma formação, exatamente, porque a Atlântida ficava aqui, diga-se de passagem, né? Boa parte dela. Aqui a gente tem toda essa cadeia de montanhas, a gente vê as formações de baixo da água, né? Perfeito? Ó, consegue ver? Tá, dá para ver a geologia da Terra embaixo da água, as camadas principais, tá? Mas em alguns lugares não, né? Costa dos Estados Unidos, Triângulo das Bermudas, olha só que curioso, né? Onde tem aquelas civilizações soterradas que já encontraram ali. E no extremo norte da Terra, curiosamente, eles ainda deram uma camuflada agora, fizeram parecer que é, né? Mas aí você vê que não é. Você vê que tem umas dobras bem interessantes e você vê principalmente essas partes azuis bem escuros, bem artificiais mesmo, né? Fica bem claro. Então, na minha opinião, é um conjunto de fatores relacionado à Groenlândia, tá? Que está aqui em cima. Esses fatores estão ligados ao Athanasius Kircher, que inclusive esse daqui é um mapa que também está na biblioteca do Congresso. Vamos ver ele? Ah, não dá mais para ver. Né? Olha só, igual o outro. Espero que o de vocês dê para ver, tá, pessoal? Tá. Mundos subterrâneos. Tá? Mundos subterrâneos. Extremo norte. O Barron Trump, no final do livro, eu vou dar um spoiler. Se você não quer ouvir, tampe seu ouvido por 10 segundos. Mas no final do livro, ele sai do mundo subterrâneo lá na Rússia. Tá? Ele entra, se eu não estou enganado, ele entra agora, eu não lembro se é na Escócia ou na Alemanha, acho que é na Alemanha. Ele entra pela Alemanha e sai na Rússia. Tá? Pelo mundo subterrâneo. Bom, eu já li. Então, é isso aí, né, pessoal? Esse mapa não tem nada a ver, é só um mapa de regiões ali, né? No caso, os navios que a gente falou, né? Tudo que a gente falou aqui. Deixa eu fechar um pouco. Então, Donald Trump quer a terra sagrada da Groenlândia. Esse é o ponto. Tá? Por que ele quer isso? Porque ele quer ter... Tinham tantas bases, né? Olha quantas bases tinham. Nossa! Quantas bases tinham? Tá? Cerca de 3.500 militares ficavam baseados na ilha na época. Tá? US Consulate, tinha até um consulado americano que durou lá de maio de 1940 até 1950. Não sei se ainda tem. Tá? Mas eles retiraram e só mantiveram a base Thule, que mudou de nome para Pitufique agora. Tá? Acho que foi em 2021, 2023. Ou 2024. Acho que foi 2023 ou 2024, na verdade. Tá lá na página lá da Thule Base, você vai ver lá. A Terra Verde. Tá? Aí, o restante a gente explicou em detalhes lá no conteúdo premium junto com o canal Yeshua. Né? A questão dos grandes segredos desses tempos finais ali. Por que está assim? Tá?
Esse estudo aqui está muito interessante também. Muito interessante. Então a gente está vendo o aceleramento de alguns processos no mundo, né? Alguns ciclos climáticos de marés, de movimentos celestes, e a gente tem ali o iminente colapso da AMOC. Tá? Então esse estudo está lá também, está bem interessante. Junto com o canal Yeshua, link está na descrição também. O site é yeshua.alendanuvem.com.